A Igreja de Cristo, o Jardim de Deus. Parte 02, dia 1 de fevereiro de 2025. Como veio haver um povo para Deus, separado, santificado, consagrado e ordenado para produzir frutos em seu nome. Certamente não poderia ter sido assim se o fazer tivesse sido deixado para o homem. Entendemos sua existência, supondo que ele seja o jardineiro, mas nada mais pode explicar isso. Ele não pode fazer o abeto florescer em vez do espinheiro, e a murta em vez da urze. Mas ninguém mais pode realizar tal mudança. O jardim em que eu me sentei foi feito na face nua da rocha, e quase toda a terra de que seus terraços foram compostos foi trazida para lá, da costa abaixo, por trabalho duro, e assim sobre a rocha um solo se formou. Sido criado, não era por sua própria natureza que o jardim se encontrava em tal lugar, mas por habilidade de trabalho ela foi formada. Mesmo assim, a Igreja de Deus teve que ser construída pelo Senhor Jesus, que é o autor e também o aperfeiçoador de seu jardim. Dolorosamente, com mãos feridas, ele construiu cada terraço, formou cada canteiro e plantou cada planta. Todas as árvores tiveram que ser regadas com seu suor sangrento, e observaram com seus olhos lacrimejantes as marcas de unhas em suas mãos. E a ferida em seu lado são os sinais de que lhe custou fazer um novo paraíso. Ele deu sua vida pela vida de cada planta que está no jardim, e nenhuma delas esteve lá com base em outra teoria senão, supondo que ele seja o jardineiro. Além disso, há outra maravilha: como a Igreja de Deus pode florescer em tal clima. Este presente mundo mau é muito incompatível com o crescimento da graça, e a Igreja não é capaz sozinha de resistir às más influências que a cercam. A Igreja contém em si elementos que tendem à sua própria desordem e destruição, se deixados sozinhos. Assim como o jardim apresenta em seu solo todos os germes de um emaranhado de ervas daninhas, a melhor igreja que Cristo já teve na terra apostataria da verdade em poucos anos se fosse abandonada pelo Espírito de Deus. O mundo nunca ajuda a igreja. Está tudo armado contra ela. Não há nada no ar ou no solo do mundo que possa fertilizar a igreja, mesmo no mínimo grau. Como é, então, que apesar de tudo isso, a igreja é um lindo jardim para Deus, e há doces especiarias cultivadas em seus canteiros, e lindas flores são colhidas pelas mãos divinas de suas bordas. A continuidade e a prosperidade da igreja só podem ser explicadas, supondo que ele seja o jardineiro. A força onipotente é colocada no trabalho de outra forma impossível de sustentar um povo santo entre os homens. A sabedoria onipotente se exercita sobre essa dificuldade insuperável. Ouça a palavra do Senhor e aprenda. Portanto, a razão do crescimento de sua igreja abaixo. Eu, o Senhor, aguardo. A cada momento arregarei para que ninguém a machuque. Aguardarei de noite e de dia. Essa é a razão da existência de um povo espiritual ainda no meio de uma geração ímpia e perversa. Esta é a razão para uma eleição da graça em meio ao vício circundante, mundanismo e incredulidade, supondo que ele seja o jardineiro. Outro mistério também esclarecido por essa suposição. A maravilha é que você e eu deveríamos ter sido colocados entre as plantas do Senhor. Por que podemos crescer no jardim de sua graça? Porque eu,
Senhor, porque eu? Como é que fomos mantidos lá e suportados em nossa esterilidade, quando ele poderia ter dito há muito tempo: corte-o, porque o incomoda no chão? Quem mais teria suportado tamanha desobediência como a nossa? Quem poderia ter manifestado uma paciência tão infinita? Quem poderia ter cuidado de nós com tanto cuidado, e quando o cuidado foi tão mal recompensado? Quem o teria renovado por tanto tempo, dia após dia, e persistido em desígnios de amor sem limites? Quem poderia ter feito mais por sua vida? Quem poderia ou teria feito tanto? Um mero homem teria se arrependido de sua boa intenção, provocado por nossa ingratidão. Ninguém, além de Deus, poderia ter tido paciência com alguns de nós, que não faz muito tempo que caímos como ramos infrutíferos da videira, que ficamos ainda sobre o caule, na esperança de que finalmente possamos dar frutos. E uma grande maravilha: não sei como fomos poupados, exceto por este motivo, supondo que ele seja o jardineiro. Pois Jesus é todo gentileza e graça, tão lento com sua faca, tão tardio com seu machado, tão esperançoso se mostre apenas um ou dois botões, ou por acaso produza um pouco de baga azeda. Tão esperançoso. Digo que esses podem ser prognósticos esperançosos de algo melhor no futuro. Paciência infinita, longanimidade incomensurável. Onde vós encontrareis, senão no seio do bem-amado? Certamente a enxada poupou muitos de nós, simplesmente e somente porque aquele que é manso e humilde de coração é o jardineiro, pois Jesus é todo gentileza e graça. Queridos amigos leitores e ouvintes, há uma misericórdia em relação a esta igreja, pela qual muitas vezes tive que agradecer a Deus, a saber que os males devem ter sido afastados por tanto tempo. Durante o período em que estivemos juntos como pastor e povo, que já são cerca de 29 anos, desfrutamos de prosperidades ininterruptas, indo de força em força na obra do Senhor. E, infelizmente, vimos muitas outras igrejas que eram tão esperançosas quanto a nossa, rasgadas por conflitos, derrubadas pela decadências ou derrubadas pela heresia. Espero que não estivéssemos aptos a julgar severamente suas faltas, mas devemos ser gratos por nossa própria libertação dos males que os afligiriam. Não sei como que fomos mantidos juntos no amor, ajudados a abundar no trabalho e capacitados a ser firmes na fé, a menos que uma graça especial tenha cuidado de nós. Estamos cheios de defeitos, não temos do que nos vangloriar, e ainda nenhuma igreja foi mais favorecida divinamente. Eu me pergunto, que a bênção deveria ter durado tanto tempo, ele para ser o jardineiro. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.